Bom dia, primeiro ano, como vocês estão? Como vocês passaram o final de semana? Se divertiram? Comemoraram o Dia dos Pais? Eu espero que todos estejam se divertindo, né? Que tenha sido um final de semana bem alegre com o pai de vocês, tá certo? Vamos iniciar a nossa semana. Mais uma semana, né? Se inicia, hoje é segunda. Então, marca no calendáriozinho de vocês do mês de agosto. Quem foi que fez o calendário do mês de agosto? No mês de agosto, nós comemoramos algumas datas, né? Temos algumas datas comemorativas. E aí, vocês podem produzir o calendário de vocês e escolher uma dessas datas. Uma das datas comemorativas é o Dia dos Pais, né? No segundo domingo de agosto. E também nós temos o Dia do Folclore Brasileiro, que é no dia 22 de agosto. Nós ainda vamos passar por essa data. Então, vocês façam o calendáriozinho e escolham uma dessas datas para colocar como destaque, como data comemorativa do mês de agosto, tá certo? Quem gostou da aula passada, né? Fizemos umas atividades bem legais. Vocês fizeram o cartãozinho do Dia dos Pais. Eu tô esperando ver as fotos, tá certo? Espero que todos mandem. Vamos iniciar a nossa semana, né? No livro de matemática, tá? Vamos iniciar um assunto novo de matemática e vamos ter uma atividade também no livro de história. Eu já vou passar a página do livro de história, será na página 76, tá certo? Então, será uma atividadezinha que era referente à data comemorativa do Dia dos Pais. Vocês vão fazer essa atividade no livro de história, página 76, certo? E nós vamos para o nosso assunto de matemática, só que primeiro, antes de iniciar o assunto novo, nós vamos relembrar um pouquinho com essa caixinha, essa latinha, né, da adição que a tia Carol fez para vocês. Não foi isso? Para a gente apresentar aulas para vocês. E aqui nós temos os numerais, né, os numerais e temos o sinal de adição, que é esse sinalzinho aqui, ó. O sinal de mais, né? Da continha de adição. Que é adição? É somar, não é? Acrescentar. Então, quando eu digo assim, que eu tenho 2 lápis e eu ganho mais um, olha o sinal que eu vou usar. Mais, não é? Mais um, ganhei mais um. Acrescentou mais um. Acrescentou. Então, eu estou falando em adição. Então, se eu tenho 2 e ganhei mais um, então eu fiquei com quantos? Fiquei com 3, não foi isso? Então, isso é adição. Quando eu tenho algo e eu ganho, certo? E aí, lembram que a gente estudou dezena, unidade, não foi? Quando é que a gente tem uma dezena? Quando nós temos 10 unidades, não é? Quando nós temos 9 unidades, dá para fazer uma dezena? E com 9 unidades? Não, né? Então, a unidade, ela só vai até o 9. A dezena é quando eu ganho mais um e completo 10 unidades. Por exemplo, se eu tiver 10 lápis, então eu tenho uma dezena. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu completei 10 lápis aqui. E aí, eu tenho uma dezena, tá certo? Lembram disso? E o sinal que nós usávamos era esse sinalzinho aqui. Esse sinalzinho aqui, da latinha. E aqui eu tenho várias continhas, ó. 9 mais 0. 9, né? Porque eu não ganhei nada, então fica o mesmo 9. 1 mais 2. Eu tinha 1,
ganhei mais 2. Fiquei com quanto? Com 3, não é isso? E assim por diante. Então, essa continha que a tia está mostrando é revisando a adição, que vocês já aprenderam, não foi? E agora, nós vamos para a continha que é diferente da adição. Em vez de ganhar, nós vamos tirar, certo? Como assim, tia? Tirar. Nós vamos falar da subtração, certo? A subtração é uma continha que você realiza e que nela você vai perder, você não vai ganhar, certo? Por exemplo, como assim, tia? O sinal da subtração é esse aqui, ó. Esse tracinho, certo? Esse aqui é o sinal da subtração. Quando você vê esse sinalzinho aqui no livro, você vai saber que é subtração. Quando você vê esse sinalzinho aqui, é adição, certo? Só que, quando nós escutamos algumas palavras, a gente também pode identificar que é de adição ou que é de subtração. Por exemplo, se eu colocar, eu tenho duas peças aqui, não é? Se eu colocar mais uma, eu fico com 3, não é? Então, a palavra mais quer dizer que eu vou ganhar. E a palavra menos quer dizer que eu perdi, certo? Como assim, tia? Eu tenho aqui um exemplo das laranjas, o prato e as laranjas. Eu tenho aqui 2 pratos, ó. 2 pratos. Cada prato desse tem uma quantidade de laranjas, não é? No primeiro prato, eu tenho 4 laranjas. E no segundo, eu tenho 2 laranjas. Então, eu vou dizer aqui que eu tenho 4 mais 2. Quanto é 4 mais 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu realizei uma adição, não foi? Na subtração, eu vou perder essas laranjas. Como assim? Eu tinha 6 laranjas. 6 laranjas. E comi uma. Então, eu comi, eu tiro, né? Comi uma. Então, eu tinha 6. Comi uma, fiquei com quantas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tinha 6, comi uma, fiquei com 5. Então, eu tirei, perdi uma, não é isso? Vamos continuar novamente. Eu tinha 5 laranjas, comi 2. Com quantas laranjas eu fiquei? Fiquei com 3. Ó, 1, 2, 3. Então, eu tinha 5, comi 2, fiquei com 3. Então, eu tirei, eu perdi, certo? Então, essa quantidade que ficou aqui foi o que sobrou, é o resto, certo? Então, restou 3 laranjas. Então, esses são os termos que a gente usa na subtração, para saber que a continha é de subtração, é de menos, né? E quando é de somar, a gente acrescenta e não perde, tá certo? Eu vou repor elas aqui novamente, para não deixar o prato vazio. E aqui nas pecinhas do mesmo jeito, eu vou colocar o sinal de subtração aqui, ó. Aqui eu tenho 2 pecinhas. 2 pecinhas. 2 não, eu tenho 4. Por quê? Cada uma dessa aqui tem 2 bloquinhos. Ó, essa tem 2 bloquinhos e essa tem 2 bloquinhos, certo? Então, eu tenho 2 peças com 2 bloquinhos. Eu perdi o bloquinho verde. Com quantas peças eu fiquei? Então, eu fiquei com 3. Ó, 1, 2,
3. Eu tinha 4, perdi 1, fiquei com 3. Agora, eu tenho 3. Perdi a verde novamente. Perdi. Fiquei com quantas? Fiquei com 2. Eu tinha 2 pecinhas. Perdi mais uma pecinha. Fiquei com quantas? Fiquei com 1. Eu tinha uma peça. Perdi a peça. Fiquei com quantas? Fiquei com nenhuma, né? Fiquei com 0. Então, estão vendo que a subtração ou a continha de menos, como vocês conhecem, a gente sempre vai perdendo, retirando, certo? Aqui, ó, as pecinhas, vocês podem utilizar essas pecinhas para contar, para fazer a subtração ou adição. É muito legal de trabalhar com elas, de estudar com elas, tá certo? Facilita muito. E o ábaco também, viu? Quem fez o ábaco e tem ele em casa, pode utilizar ele para fazer as atividades do livro, certo? Na página 94... vocês vão ter o assunto de subtração, que é a ideia de tirar, como a tia já explicou aqui, certo? E aí, vocês vão fazer as atividades da página 95 e da página 96, certo? Do livro de matemática. Eu espero que vocês tenham entendido o que é adição e o que é subtração. A adição é a ideia de ganhar, não é? De somar. E a subtração ou menos, a conta de menos, é a ideia de perder, de tirar, tá certo? Até amanhã.